Bem-vindo ao canal, inscreva-se, curta e compartilhe. Senadores se pronunciam após decisão do STF sobre drogas. Presidente. Senadora Damares Um Alves. comunicado importante, gravíssimo. A Suprema Corte acaba de compor maioria para descriminalizar o uso da maconha no país. Eu só queria que as notas taquigráficas registrassem esse dia. É o início do fim. O que vai acontecer com as aldeias indígenas nesta nação? Uma nação, presidente, que tem 38 povos tradicionais, 305 povos indígenas diferentes, mais de 2.000 aldeias, uma nação que tem 16.000 quilômetros de fronteiras terrestres, mais de 7.000 quilômetros de fronteiras marítimas, um país que faz fronteira com mais de 10 nações. Esta nação não tem controle em suas fronteiras e em territórios de povos tradicionais. Estamos descriminalizando o uso da maconha. Estamos dizendo que o Estado brasileiro faliu. Descriminalizar o uso é assumir a falência do Estado. O Estado brasileiro faliu, gente. Daqui a alguns anos, procurem a nota taquigráfica. Senadora Damares falou, o caos está instaurado, as aldeias indígenas serão as primeiras vítimas, os povos indígenas serão as primeiras vítimas. Lamento, os ministros da Suprema Corte precisavam andar em comunidades tradicionais, precisavam ir a áreas de fronteira, eles não saem dos gabinetes dele. Fica registrado aqui a minha indignação. O senador Zequinha Marinho faz uma consulta a Vossa Excelência e também a senadora Margarete Buzzetti, se é sobre... Pela ordem só, presidente. Eu também quero aqui me juntar a tantos outros para manifestar minha indignação com relação à formação de maioria para liberar a questão da maconha. Essa é a frase mais popular, mais conhecida. Nós estamos aqui discutindo apenas a questão de quantidade, mas tudo bem. O fato em si já está, digamos assim, consumado. A pergunta aqui que se faz, não é como é que esse usuário vai fazer a aquisição dessa droga. De que maneira ele vai acessar legalmente um mercado que é ilegal, que é criminoso, que apresenta, não é, as piores informações sobre o seu comportamento ao longo da sua existência. Tudo que se possa imaginar de ruim está ligado à comercialização de drogas. E aí não é só uma ou duas, são todas. Né? A maconha é só a entrada para esse mundo da marginalidade. Quer dizer, o juiz libera e agora eu posso comprar com tranquilidade, desde que eu compre dentro do tamanho, da dose, da quantidade que certamente foi ou está sendo estabelecida. Não interessa de quem, quer dizer, eu vou criar um mercado para o crime organizado, para o traficante, para todo mundo que trabalha para o crime, de uma maneira fantástica. Eu lamento profundamente, de se lamentar. O Brasil precisa realmente chorar no dia de hoje por essa decisão que nós realmente não acreditávamos que ia acontecer. Tanta gente que estudou tanto, tanta gente que tem tanta estrutura, mas lamentavelmente uma questão humana, uma consciência, não é, de sociedade saudável, passou bem longe. Eu quero aqui deixar a manifestação da minha decepção diante de tudo isso. De igual forma, o questionamento de que forma vamos trabalhar para evitar que o mercado da droga, o mercado do aviãozinho aconteça em maior volume, em maior quantidade. Que tristeza! Que decepção, que coisa que a gente não tem que comparar, não é? Então, meus pêsames ao Brasil pela Suprema Corte e pela sua decisão no dia de hoje. Obrigado, senador Zequinha Marinho. A senadora Margarete Buzzetti levantou a mão para
fazer uma parte. Pois não. Obrigado, presidente. Só como meus colegas, deixar registrado aqui minha decepção com esse caso que o STF, eu não sei nem como dizer, porque ele decidiu descriminalizar a droga de uma forma como se não houvesse o legislativo. Nós votamos a PEC, está na Câmara, é uma questão que a gente não sabe por que o STF, depois de um tempo, voltou o julgamento. E eu quero dizer o seguinte, não é a questão da quantidade da droga, é a mensagem que se passa para o jovem dizendo: o que eu vou dizer para o meu neto se ele aparecer com uma quantidade de maconha ou de qualquer droga? Que ele pode, que a lei permite que ele faça. Então, é essa mensagem que o STF está passando aos jovens da nação brasileira. Vocês podem consumir, sim, porque está na lei. Eles têm que respeitar essa casa. Não é possível. Eu espero que a Câmara dos Deputados vote e depois a gente vai ver o que pode fazer também. Obrigada, presidente. Isso depois de 2 vezes o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, debaterem exaustivamente e votarem a tolerância zero às drogas. Então, isso é um desrespeito, senhor presidente, é um desaforo que a população, de forma legítima, pergunta, e eu faço coro a ela. Para que Congresso? Para quê? O que é que nós estamos fazendo no Congresso Nacional? Espero que a Câmara delibere sobre esse assunto e que esse impasse gerado entre o Legislativo e um Supremo ativista, ideológico, seja resolvido pelo reequilíbrio entre os poderes. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que essa PEC 45 que o senhor assinou, ela precisa que nós cheguemos aí à sua deliberação nas próximas semanas na Câmara para apagar um pouco dessa vergonha de todos nós, né? Porque eu me sinto envergonhado perante essa casa, perante meus colegas, com essa tragédia, outra tragédia anunciada. Além da que o senador Cajuru já falou de bingo e cassino, o Estadão hoje publicou o editorial mostrando que é o crime que vai se beneficiar, que é um pavimentando aí para o crime, e a gente vem dizendo isso há muito tempo, né? Então, que a gente possa evitar tragédia para a família brasileira. Então, esse é o pedido que nós fazemos aqui a todos os colegas. Ainda não foi votado cassino e bingo no plenário. Tem um requerimento que o senhor até colocou para votar esse requerimento hoje. É importante, mas que a gente possa votar na próxima sessão, amanhã, a questão de bingos e cassinos irem para 4 comissões. É um requerimento da senadora Elisiane Gama, que eu subscrevi, e vários outros colegas, para que a gente possa evitar mais dessa tragédia para o Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje sobre, depois de termos levado denúncias sobre abusos de autoridade, né, e arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF ao Escritório do Brasil na ONU e à Comissão dos Direitos Humanos na OEA e também ao Congresso americano, os resultados começam a aparecer. Quero comunicar isso. É uma fresta de esperança, de fé, para todos nós que queremos um Brasil que respeite a nossa Constituição. No dia 7 de maio, o deputado norte-americano, longevo, um dos mais longevos, e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organização Internacional, que é o Chris Smith, presidiu uma audiência pública intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Esse evento aconteceu pouco depois do episódio conhecido como Tweet Files Brasil, onde foram expostos documentos internos da plataforma X, o antigo Twitter, divulgados em abril de 2024, revelando as pressões de autoridades brasileiras sobre a plataforma. A audiência se propôs a debater os alarmantes
relatos de violações generalizadas de direitos humanos cometidos por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram elementos muito substanciosos sobre esses problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador dos direitos humanos no Brasil, levando sérias preocupações entre os membros do Congresso americano sobre a grande crise da democracia em nosso país. Eu estava lá, presidente, na primeira fila, assistindo a tudo isso com outros parlamentares brasileiros que foram a Washington. A subcomissão norte-americana aprovou o envio de um documento ao ministro Alexandre de Moraes, com 7 questionamentos bem fundamentados. O primeiro deles se refere a jornalista ou outros indivíduos sujeitos à censura prévia, incluindo medidas como bloqueio de contas bancárias e também de derrubada de rede social com ordem judicial, remoção de sites, conteúdo online ou qualquer outras ações que impeçam a livre circulação de informações. No segundo, aborda o fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação no Brasil e pergunta se ele tem conhecimento, se o ministro tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por entidades governamentais para dificultar o trabalho de jornalistas, como o congelamento de seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão e o cancelamento de seus passaportes. Repetindo, nós temos inclusive uma senadora, e nada é por acaso, uma senadora hoje que está com seu passaporte retido. No terceiro, o deputado Smith questiona sobre os abusos de autoridade cometidos junto a membros do parlamento brasileiro. Pergunta se está sendo observado o devido processo legal nas investigações em curso. Nesse ponto, o deputado Chris Smith ressalta que o Comitê Judiciário da Câmara enviou a carta ao diretor do FBI, afirmando que foram encontradas evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia constatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais jornalista censurado pela justiça brasileira, e solicitou ao ministro que compartilhe qualquer informação que ele tenha sobre este e outros casos semelhantes. Após concluir todos os questionamentos, o deputado americano, esse comitê global lá dos Estados Unidos, estipulou o prazo de 10 dias úteis para as respostas, já que ele está trabalhando numa legislação relacionada com esse assunto, junto a outros membros da Câmara norte-americana. A sua carta foi encaminhada com cópia, senhor presidente Pacheco, ao senhor presidente do Congresso Nacional, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro Barroso, do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o presidente, que é presidente do Superior Tribunal Eleitoral. É importante lembrar que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos Estados Unidos intimou a plataforma X a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo. O fato é que a pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes tem crescido a cada dia. Assinado por vários senadores e deputados federais, foi feita a entrega oficial de um documento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, com denúncias de violações de direitos humanos por parte do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na condução dos processos das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Nesse documento é feita uma petição em caráter cautelar para relaxamento da prisão de todas as pessoas que ainda estejam detidas na penitenciária da Papuda e a remessa imediata de todos os processos que estão nas mãos do ministro Moraes para que a justiça de primeira instância, Além disso, também foi pedida a investigação e responsabilização sobre a morte do brasileiro Clériston Pereira da Cunha,
que morreu sob a tutela do Estado, preso lá na Papuda, com indenizações à sua família, e outras 12 pessoas que ainda estão em prisão provisória desde janeiro de 2023. Esta pressão internacional, senhor presidente, é absolutamente necessária para que mais senadores possam se conscientizar sobre a gravidade do momento que estamos vivendo no Brasil. Estamos assistindo a atitudes típicas de uma ditadura do Poder Judiciário, com a gradativa anulação do processo do Poder Legislativo, que se cala numa inaceitável omissão. Há tempos que já não temos mais harmonia e independência entre os poderes da República. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de 100 milhões de brasileiros. Eu encerro repetindo mais uma vez que o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral do nosso país é, sem dúvida, o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade constitucional de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro supremo. Encerro com a declaração do ex-presidente do STF, Aires Brito, em 2012, numa época em que o Supremo era respeitado porque cumpria fielmente sua missão constitucional. Ele dizia o seguinte, abro aspas, o ideal é que haja harmonia entre os poderes da República. Mas não se pode sacrificar a independência, atenção, não se pode sacrificar a independência para favorecer a harmonia. Então, a harmonia é sempre desejável, mas a independência é absolutamente imprescindível. E o exemplo não está vindo de cima, senhor presidente. Vimos ontem, de forma atônita, o ministro do STF, rodeado de pessoas ao lado dele, jovens, com bebidas nas mãos, cantando em Londres. Nós estamos vivendo uma crise. O Senado precisa se levantar com urgência para que o Brasil tenha ordem, para que o Brasil tenha independência e que voltemos a ter no nosso país a democracia. Que Deus abençoe a nossa nação, senhor presidente. Muito obrigado.